Em nome de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de setembro da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Cesarina. Passa a palavra ao vereador Itamar Vitória para que possa fazer a leitura bíblica. Uma boa noite a todos. Eu vou ler em Provérbios 21, versículo 23 ao 24. Quem vigia sua boca e sua língua guarda-se de angústia. Orgulhoso e insolente, eis o que é o zombador. Amém. Passa a palavra ao secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da primeira sessão ordinária do mês, sob o número 599 da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Cesarina, aos 2 dias do mês de setembro de 2013, às 19h30, presente os vereadores: Gustavo Henrique de Araújo Souza, presidente; Leonardo Ribeiro de Souza; Castor Esteves Almeida Vieira; Francisco de Assis Pereira; Valdomiro Gonçalves da Silva; Douglas Franco dos Santos; Itamar de Souza Vitória; Silnério Franco Chagas e César Luiz Moreira. Havendo número legal de vereadores, foi aberta a sessão em nome de Deus pelo senhor presidente, que passou a palavra ao vereador Leonardo Ribeiro de Souza, que fez uma leitura bíblica. Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior. Esta foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi feita a leitura do expediente do dia, sendo projeto de lei número 028/2013, 029/2013 e 030/2013. Foi feita a leitura dos mesmos, todos de autoria do prefeito municipal, e em seguida o senhor presidente encaminhou os mesmos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emitir parecer no prazo regimental. A seguir, o senhor presidente deixou a palavra franca aos vereadores. Usou a palavra o vereador Castor Esteves Almeida Vieira, que fez um requerimento verbal ao presidente para que toda convocação extraordinária, a partir da presente data, seja feita através de ofício por escrito, com no mínimo 24 horas de antecedência, para a realização da primeira sessão. Citou a seguir uma nota fiscal da gestão anterior, que constava a compra de 2 jogos de vasos sanitários, que gostaria de saber de onde estão instalados. A seguir, parabenizou o vereador Itamar de Souza Vitória pelo trabalho que vem realizando em sua região. E a seguir, o vereador Francisco de Assis Pereira usou da palavra, agradeceu a todos os presentes, criticou o trabalho da assistência social do município, que não realizou um trabalho de apoio quando do velório de seu irmão Roberto Rivelino. Criticou também a Secretaria da Saúde do município, que não esteve presente para dar suporte à família, caso houvesse uma necessidade. Agradeceu ao prefeito pela presença lá, mas criticou pela falta de apoio em outros sentidos. Falou sobre reunião do PSDB ocorrida semana passada na sede da Câmara Municipal, que, sendo o presidente do partido no município, não foi convidado para a mesma. Cobrou do líder do prefeito algumas notas fiscais de obras já realizadas, as quais já foram solicitadas e até o momento não foram encaminhadas a ele. A seguir, usou a palavra o vereador Douglas Franco dos Santos, que agradeceu a presença de todos que ali estavam. Falou sobre o projeto número 028 e 029/2013, que os cargos ali existentes têm o mesmo valor de remuneração, achando injusto o fato. Em seguida, o senhor presidente agradeceu a presença de todos que ali estavam, convidando-os a se fazerem presentes à próxima sessão. E mandando lavrar a presente ata, eu, primeiro secretário César Luiz Moreira, lavrei esta que, após ser discutida e votada, será assinada por todos os vereadores presentes. A ata da sessão anterior está em discussão, está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado. Dando continuidade à sessão, passo a palavra ao assessor jurídico desta casa,
para que possa dar explicação jurídica para todos nós, vereadores, e a comunidade que faz aqui presente. A palavra está para o senhor, nobre vereador, assessor jurídico, doutor Rubens. Passo a palavra ao secretário da Casa para que possa fazer a leitura de um requerimento. Requerimento número 102/2013, Cesarina, 3 de setembro de 2013. Senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar a aprovação plenária e encaminhamento a Vossa Excelência da seguinte proposição: que seja adquirido e instalado mais um aparelho de ar-condicionado no plenário desta Câmara Municipal. Certo do voto dos meus colegas vereadores, em tão justo pedido, aguardo a aprovação por esta Casa de Leis e, posteriormente, encaminhamento à autoridade destinatária. Vereador Autor Castor Esteves de Almeida Vieira. Justificativa. Estamos num período de muito calor e, devido ao mesmo, estamos sofrendo com a alta temperatura no recinto da Câmara Municipal, pois um dos aparelhos já instalados não tem um funcionamento adequado. Sendo assim, solicitamos o referido aparelho para suprir a deficiência do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cesarina, vereador Gustavo Henrique de Araújo Souza. Requerimento número 102/2013 está em discussão. Questão de ordem. Não, vereador Castor. Eu queria falar sobre esse requerimento que estou fazendo, porque do lado de lá ali fica fresquinho, mas para nós aqui fica quente. Gostaria também de relembrar o senhor, também, que é como consertar esse ar-condicionado ali, e mais não fazer como o ex-presidente, que arrumou 4 ar-condicionados aqui, e só tinha um quando nós entramos aqui no final. Requerimento número 102/2013 está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como. Não, vereador Francisco de Assis. Não, vereador Francisco de Assis. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado. Palavra ao assessor jurídico dessa casa, doutor Rubens, para que venha dar explicação aos projetos de lei que me encaminhou para essa casa de lei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Gabriel. Vereador Rodrigo, vereador Francisco de Assis, Castor, Emanuel, César, Elinho, Mar, abraço para o vereador Douglas, que seguramente de forma justificada não está presente, e o grande amigo de Jalma, que nos ladeia aqui. Na verdade, nós temos remetido pelo Executivo, senhor presidente e demais pares de Vossa Excelência, 3 projetos, mas fazem parte de um conjunto só. Né? Já no mês passado, nós votamos aqui alguns projetos referentes ao concurso público que se avizinha. Né? E nós, alguns cargos, como o cargo de professor, por exemplo, nós não votamos projeto porque nós temos quantitativo. Os professores, por exemplo, fizeram pós-graduações, aqueles professores P1 foi virar P3. Né? Então a gente tem vaga do P1 para fazer o concurso. Mas alguns cargos nós não tínhamos, nós fizemos projeto de lei. Só que na hora de fazer o edital, concurso, nós tínhamos algumas questões a solucionar. Primeiro, na área social, uma série de convênios que o município vem buscando não estão admitindo mais a figura do assistente social e do psicólogo como contratado ou como comissionado, quer dizer, pessoas que não estariam no nosso quadro município. E aí a exigência do Ministério, né, principalmente no sentido de que esse psicólogo e que este assistente social sejam concursados, sejam efetivos. Então, e o próprio promotor da comarca, doutor Wilson Mar, já havia reivindicado isso da gente. Que a preocupação do Ministério Público é que mude o prefeito, mas não mude o assistente social, nem o psicólogo, né? Que eles também, na hora de fazer um laudo, por exemplo, às vezes tem que fazer um laudo de pobreza da pessoa, um laudo social. É claro que, eu sou muito sincero, todos são meus amigos. É evidente que um assistente social que é contratado,
ele tem menos autonomia, né, diante do prefeito, né, diante do secretário ou secretário de ação social, porque ele depende lá do contrato. E a hora que eu for concursado, na hora de eu fazer o laudo, a gente chama essa palavrinha complicada, um laudo de hipossuficiência, que a pessoa é carente, é claro que ele sendo concursado, ele vai ter uma liberdade para dizer a pessoa é carente, a pessoa não é carente. Então o Ministério Público e o próprio Ministério ligado à ação social, ele tem exigido que psicólogo e assistente social sejam concursados, né? No caso do psicólogo, é um caso ainda mais sui generis, porque o psicólogo ele trabalha em 3 áreas do município. O psicólogo ele trabalha na área da educação, quando é convocado, que às vezes nós temos crianças que têm alguma dificuldade de aprendizado, crianças que têm problema dentro da sua casa, que atrapalha essa criança, né? Ou, às vezes crianças que já foram vítimas de algum tipo de violência, né? Ou de violência no trato paterno. Desculpe a sinceridade, às vezes nos outros municípios é comum, às vezes até violência de caráter, né, serviço de menor, e a psicóloga está lá na escola para ajudar nisso. Também o psicólogo atua muito na área da assistência social, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vai fazer qualquer programa social, é necessário que haja um laudo social. Hoje, por exemplo, quando o promotor manda pedir aqueles remédios caros, aqueles remédios que vem a ordem inicial, o município pode fazer um laudo, mandar para o promotor, fulano tem isso, tem aquilo, não precisa, né? O promotor pode analisar aquilo e voltar atrás. Por outro lado, também você vai fazer um programa, por exemplo, habitacional, né? É necessário que haja um cadastro social. E quem faz esse cadastro social é a assistente social. Já o psicólogo, ele atua também na área da saúde, né? Quer dizer, olha, o psicólogo atua na área da educação, na área da assistência social, né? E principalmente na área da saúde, né? Porque às vezes a pessoa tem algum desvio de personalidade, precisa se consultar com o psicólogo, a pessoa é carente, não dá conta de pagar um psicólogo, né? E o município pode ter uma pessoa ali para tratar. Claro que não na área profunda, na área da psiquiatria, com a área médica, mas na área do comportamento, na área da psicologia, é importante ter, né? Então nós temos essa questão. Nós já tínhamos no quadro de Cesarina, ainda quando foi um quadro que foi criado pelo seu Braz, né? Nós já tínhamos a lei, aí 29 de 2000, a lei 663 criou o cargo de assistência social. O problema é que nunca se fez concurso para assistência social. E aí o valor da remuneração ficou absolutamente defasado com o tempo, você vê, né? Uma coisa de 2000 e hoje já são 13 anos de diferença. E aí, esse projeto 28 que os senhores têm aí, é por isso que ele não cria, ele altera, né? Porque o cargo já está criado pelo seu Braz há muito tempo, né? Ele altera. O que ele altera? Não alterou o quantitativo, é só um, mas altera a remuneração. Tem 3 colunas aí. A coluna da direita é que está alterada, é a coluna da remuneração. Ao observar o projeto 29, os senhores vão ver que o psicólogo tem a mesma remuneração, né? R$ 1.497,50. Por quê? Os 2 cargos, tanto o psicólogo quanto o cargo de assistente social, eles dependem do quê? Dependem de graduação em nível superior, né? Então, nós tentamos compatibilizar com os cargos que são graduação em nível superior, que é a exigência aqui. Obviamente, sempre lembrando que isso aqui é o vencimento base, né? Então, sobre ele incidem quinquênios com o tempo, sobre ele incidem benefícios que são determinados, por exemplo, pela legislação, né? E, obviamente, nada impede que o prefeito conceda, né, de acordo com a necessidade do município, até uma gratificação como os outros servidores têm. Por isso que a gente não pode. Você coloca aqui um valor de 3 mil, você imagina que valor isso pode chegar, né? Tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público. Colocar o valor base, né, que vai incidir aí das vantagens para pagar, se o município dá conta, obviamente, de pagar. Bom, já o projeto 29 é um pouquinho diferente, porque aqui a gente está criando um cargo, né, de psicólogo, porque o cargo de assistente social, como disse, ele já existia. Agora o cargo de psicólogo está sendo criado, né, aí no projeto 29. Por que ele é mais complexo? Aí tem que
Hoje o TCM é enjoado do seu concurso. A lei que cria o cargo tem que ter o quantitativo, está escrito aí, uma vaga. Tem que ter a remuneração, 1.497,50. Tem que ter aí no artigo 2º requisitos. O que são requisitos? Para você se investir nesse cargo, você tem que preencher uma série de condições. Certo? E no artigo 3º, nós temos as atribuições. É muito importante o município ter as atribuições, que às vezes a pessoa passa no concurso e fala, isso aqui eu não vou fazer. E às vezes a pessoa tem razão, porque lá não tem uma atribuição que diz que ele ia fazer aquilo depois que ele fosse investido no serviço público. Por isso que o artigo 3º trata das atribuições, certo? Então o projeto 29 é muito mais complexo. Por quê? Porque está criando o cargo, e o 28 só está alterando o cargo de assistente social. Esse é um cargo que está sendo efetivamente criado, o cargo dele se forma. Ok? Bom, já o projeto 30 é um pouquinho diferente, porque a gente está criando um cargo efetivo que é necessário para a gente na questão, principalmente, da educação infantil. A gente sabe que a educação infantil ela envolve aí 2 níveis, né? As creches e as pré-escolas. E a questão da educação infantil, nós temos, em primeiro lugar, por força, desde quando nós deixamos de ter o Fundef, né? Nós temos a ter o Fundeb, é porque no Fundef, o ensino, a educação básica, não envolvia a educação que a gente chama de pré-escola, né? Era só ali do primeiro ano para frente. Depois do Fundeb, a educação básica envolve a educação infantil, o ensino fundamental e aquele que era chamado o próprio ensino médio. Então, o que acontece? Nós temos já os cargos aqui de professor de educação infantil e de professor P1. Como já disse, não precisamos mandar projeto para a Câmara em função do quê? O fato de que nós já temos quantitativo. Agora, nós não temos aqui no município monitor de creche. E o que acontece? Existem pessoas que já estão trabalhando nessas creches, são pessoas que não têm faculdade, né? Que para ser professor hoje, a LDB, a Lei 93/94, exige que todo professor tem que ter curso superior, né? E se nós colocássemos só essa possibilidade de professor, nós não íamos dar chance para várias pessoas do município, que são pessoas boas, competentes, que gostariam de estar trabalhando, ajudando esses professores, né, nas creches, certo? Por isso, a gente está mandando um projeto de lei criando um monitor de creche. Então, o monitor de creche, ele não vai precisar ter um curso superior, né? Que é importante. Veja bem que lá no artigo 2º, no inciso 7, o requisito é possuir certificado de conclusão de ensino médio ou normal. Então, se você tem o antigo 2º grau, né, o ensino médio, ou uma senhora que fez o curso que antigamente tinha, só os mais velhos como eu, você lembrar, um curso normal, né, ela vai poder concorrer com a monitora de creche. Né? Aí ele não fecha a possibilidade, às vezes, de pessoas que têm necessidade de emprego público estar participando desse concurso. Vamos fazer concurso para professor? Vamos. Eu faço aí em vários municípios e digo aos senhores, não tem nada que gasta mais do que o professor. Você faz concurso, passa 3, 4 anos, já está fazendo um contrato especial. Graças a Deus, né? Gasta muito. Então o professor vamos ter que fazer, mas vamos fazer também para monitor de creche. E para monitor de creche, estão se criando 15 vagas, até porque os senhores conhecem as creches em construção, né, no município, né, que vão ter que ser providas, essas creches em construção, e um outro projeto que nós está vindo, que vai precisar também, que vai funcionar como creche, porque o município foi muito abençoado no sentido de obter essas verbas, né? Bom, aí esse projeto 30 também tem que ter, igualzinho o outro, quantitativo 15, o valor aí é o valor de um salário mínimo, né, no de creche, esse é o base, obviamente sobre ele, como já disse no outro caso, vão existir quinquênios, eventuais gratificações, né, e assim por diante. Temos os requisitos no artigo 2º, que não é curso superior, os 2 cursos superior, as atribuições, né, que a gente tem que colocar para evitar de lá na frente a gente ter alguma dificuldade. É importante relembrar que nessas áreas nós temos no município, como em todos os municípios goianos, brasileiros, muito desvio de função, né? Às
Às vezes você tem ali uma pessoa muito amada, muito querida, muito estimada, mas que às vezes é serviço geral, né? E está lá trabalhando, né, em desvio de função para ajudar ali na campanha, né? Então vamos dar chance a quem não tem essa oportunidade, também aquele que quiser consertar a sua situação no município, né? Quer dizer, eu quero ocupar a função realmente que eu ocupo, também tem essa função. Senhor presidente, essas são as 3 matérias remetidas para o executivo. E aí, sobre o concurso público, por que a gente quer requerer desta casa urgência, urgentíssima desses projetos? Porque esse ano tem algumas normas do concurso. A primeira norma, entre o edital lançado e as inscrições, ele quer 30 dias. E entre as inscrições e a prova, mais 30. Né? E aí nós ainda temos que publicar o resultado e ainda tem aquele prazer de 5 dias para quem se sentir lesado apresentar recurso. Então nós teríamos, né, que aprovar isso agora, claro. Ninguém aqui vai desrespeitar a autonomia dos vereadores, né? Mas a gente suplica nesse sentido para que a gente possa entrar o ano que vem com esse pessoal tudo já, entrar 2014 com essa assistente, com esse psicólogo e com esse conteúdo de creche, mais os outros que a gente aprovou, né, serviços gerais, mais que esse pessoal todo já ocupando o cargo de função efetiva. Tá? Nós tivemos um exemplo muito ruim, né, do Ministério Público na semana passada, não sei se vocês viram nos jornais. O Ministério Público ele sempre briga com as prefeituras, dizendo que não é para a gente ter comissionado. Eu concordo com o certo é a gente ter efetivo, tudo depende da caneta do prefeito, né? Mas o Ministério Público passou uma vergonha danada na semana passada, que mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei criando quase 200 cargos comissionados no Ministério Público. Né? O procurador nunca passou tão apertado na vida, os deputados chegaram na parede. Vocês cobram da gente, mas na hora de trazer, vocês querem criar cargos comissionados. Né? Foi realmente um momento muito de constrangimento na semana passada. Mas a verdade é que, independente do que vai lá, o certo na administração é o cargo efetivo mesmo. É o cargo que não sofre pressão política, né? É o cargo da pessoa que se caracteriza no concurso e vai estar lá até o dia que ou aposentar, ou se, como nós tivemos aí, infelizmente, a morte de 2 servidores recentemente, né? Ou se Deus assim entender de levá-lo antes, né? Mas a pessoa só sai realmente se quiser, né? E é muito importante isso. Presidente, muito obrigado pela paciência. Essas são as 3 matérias que estão aqui à análise. Dando continuidade à sessão, no parecer da Comissão de Justiça e Redação, gostaria de saber do novo presidente Leonardo Ribeiro de Souza e o Castor Estevam Almeida Vieira, o relator, e Douglas Franco dos Santos, o membro. O parecer desses 3 projetos que a gente passou a ser favorável. Mas Com 2 passos, então, assim. Mas eu posso. Até amanhã não pode, não pode? Eu tenho um tempo amanhã, né? Não decidiu hoje. Só lembrando o vereador Castor, para ajudar, né? É que as comissões ela tem um número ímpar, justamente para que, com o voto de 2, se não divergir, né, poder passar o parecer. Claro que a gente respeita muito e se ficar para amanhã, fica bem colocado também. Eu só dizendo que a ausência de um vereador da comissão não impede a tramitação, porque com 2 votos a matéria passa na comissão. Não vai segurar. Amanhã vota na quarta e na quinta, né? Aí eu sugeriria, presidente, vou falar publicamente para não parecer, né? Sugeriria que os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se sentirem à vontade, né? Buscassem cópia do projeto, que nem está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Porque de repente isso pode adiantar o entendimento, favorável ou não, né? De repente isso pode até permitir o senhor votar amanhã, se o senhor quiser, né? Então, não estando no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, não tendo mais nada a tratar na sessão, eu deixo a sessão em aberto para cada vereador ter o uso da palavra. Novo vereador Francisco de Assis. Boa noite, vereador. Boa noite, companheiro. Boa noite, prazer até ver. Quero fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Quase que tem
secretaria, 2 ou 14, ela está aqui. E não existe elas, as salas delas. E esse povo estão recebendo sem suar. Isso não existe, essa lei. Vereador, eu poderia responder para o senhor com relação a se eles estão trabalhando ou não, até por esquecimento. Bom, mas vamos à primeira parte da pergunta do senhor, né? É comum, infelizmente, na administração como um todo, o Estado é assim também, na União também, que às vezes você tenha pastas que não têm estrutura física, né? Quer dizer, no governo de Goiás são a tal das secretarias extraordinárias, né? Então não tem nenhuma salinha, tem um secretário. Agora, vereador Francisco, eu só não posso me mergulhar nessa questão, que eu te respeito demais, o senhor está aqui, o senhor está dentro, o senhor tem a opinião do senhor, te respeita bastante. Se a pessoa está nomeada ou não está trabalhando, essa parte eu não sei como medir. Agora, o fato da secretaria não ter sala, né, isso infelizmente é comum quando você tem secretaria extraordinária, algumas secretarias que você acumula, né? Eu sou bem, acabou de falar ali, agora mesmo que tem que ter muito respeito com o dinheiro público. Sim. Esse dinheiro público aqui, eu acho que não está tendo respeito não, porque tem gente que mora em Goiânia, não soa e vem receber dinheiro do Banco de Goiânia. E a moça está aqui, ó. Secretário de Esporte aqui, ó. É Carlos, não sei de que aqui, é Carlos, não sei de que aqui, ó. Carlos Alberto Souza. Tem Amazon que mexe com futebol aqui, não vê nem água no campo. Quantos que está aqui sem receber, e quem recebe, doutor? Sem suar. Eu acho que está um desrespeito com o dinheiro público do nosso município. E culpados não são eles, não. Esses que estão recebendo não são eles, não. E culpado é o prefeito do município nosso. Olha, só vejo que vamos fazer concurso ambiental, vamos fichar fulano. E a cidade na poeira, não dou conta do não dou conta, doutor. Não dou conta. Eu tenho vergonha de ser vereador dentro da minha cidade hoje, eu tenho vergonha de ser um vereador. Os fatos que está acontecendo, o nobre vereador Cezinha saiu daí agora, com medo de nós atacar ele, nem permissão o presidente ele não pede. Avisa o povo aqui, ó, estou com dor de barriga, eu estou com uma dor de dentro, eu estou com uma dor de cabeça. Pede uma permissão, o povo aqui sai caladinho. Olha, está desrespeitando o povo aqui, ó, só a falta de vergonha dele, ó. Se ele está sendo acusado, chega com a defesa. Não devo culpa, gente. Arruma um advogado ou se vira. Mas não faz uma sujeira dessa, não. 3 vezes já. Eu quero que caça uma sujeira minha dentro da minha cidade, que eu vim aqui em 62. Eu vi a cidade nascer. Caça um erro meu, caça um erro meu. Cheque sem fundo, desonestidade e compra de votos. Eu quero que faça isso aqui. Não tem. E pode estar aqui dentro. Agora sai aí. Isso é uma vergonha. Aguenta o taco. Aguenta o taco. Se fosse eu estava aí sentado, porque eu aguento a fala. Outra coisa, eu vou pedir, irmão Léo, considere você, irmão Léo, que o irmão chega no prefeito e puder limpar ao redor do cemitério, aquele lixão, é uma falta de vergonha de uma administração dessa, o cemitério e de uma situação que está aquela ali. Os urubus estão catando, lá aí dá até uma impressão, estão mexendo dentro dos tumbos. A minha mãe enterrada lá, essa semana foi enterrada com um irmão meu, uma sujeira daquela ali, é falta de administração, falta de vergonha. Quando eu passei um chefe de área pública, não tive para ver se aquela pipoca não estava limpada lá, ó. Eu acho errado, mas viu, irmão Léo? O senhor, como o líder dele, considera o irmão, tenta ele para ver se manda limpar aquilo lá. Que é uma vergonha, é uma vergonha. Esse dia eu cheguei lá, o cara me perguntou assim, e quando estava enterrando o meu irmão, o prefeito não estava aí dentro do lixão. Eu fiquei muito com vergonha. Cadê os vereadores? É feio
a gente tem que, igual o doutor falou, esse dia, a gente tem que mudar muito o que fala. Isso que eu estou falando é a realidade que está acontecendo, doutor. Crítica não tem problema. Agora, tem um punhado de secretária aqui dentro que o João vai botar um pico na boca deles. Recebe, aí tem que puxar o saco mesmo. Agora, eu não nasci para puxar saco. Posso puxar carroça, mas puxar saco mesmo não fui. O João botou medo até em muitos dentro da cidade. Ele tem medo do João. Sou o prefeito, mando tudo. Aqui dentro. Até o policial tem cima. Agora eu quero ver o crescimento aqui. Porque eu sou de uma terra nordestina, eu não tenho medo de cara de homem, não. Eu estou com 65 anos de idade. Já passei de meio século. O que vinha da água para frente é lucro. E muito obrigado. Passar a palavra ao assessor jurídico dessa casa para justificar algumas palavras do vereador Francisco de Assis. Vereador Francisco, eu queria primeiro fazer uma orientação para o sugerir do senhor. Os secretários, eles são ocupantes de cargo em comissão. Né? A diferença deles, por exemplo, do chefe de departamento, dos outros ocupantes, é que o secretário, como ele tem um cargo, chama de cargo político sem mandato eletivo, né? Os secretários, eles têm, não são obrigados a cumprir, a bater ponto. Mas isso não implica que o secretário não deva trabalhar. Não é? Pelo contrário, a lei fala que eles não devem bater ponto, é o contrário, porque a lei entende que, ganhando mais sendo secretário, ele deve trabalhar além da jornada. Correto? Então, por exemplo, você tem um secretário de obras, né? Caiu uma ponte aqui, 10 da noite de um sábado, eu tenho que ir lá. Né? Então, quando a lei fala que o secretário não tem que bater ponto, não é para. É o contrário, porque a jornada dele é tão de confiança que a jornada dele não pode ser limitada, é justamente o contrário. Então, eu queria dizer para o senhor o seguinte: eu que estou aqui em Cesarina há 13 anos, né? E falo, isso usava o respeito aqui com Vossa Excelência. Se o senhor tem secretário A, B, C e D, e eu respeito muito sua opinião, e que está só recebendo, isso é improbidade administrativa. Então, o que o senhor deve fazer? O senhor deve fazer o ofício, ir até o promotor de justiça, tá? E efetivar a denúncia. Porque um dos atos de improbidade administrativa é pagar alguém que não trabalha. Porque lá na minha empresa particular, o senhor na sua só pode fazer isso, o dinheiro é seu. Né? Mas com o dinheiro público, infelizmente, não pode fazer. Certo? Então eu falo com aquele respeito que eu tenho pelo senhor já há um bom tempo, que eu sei que o senhor já é um homem de bravata, né? Que se o senhor já tem, olha, secretário X, Y, K e Z, esses não vêm cesarina ou não trabalham. Só faço a denúncia porque eu tenho certeza que o Ministério Público vai dar guarida ao senhor. Correto? E quero também parabenizá-los nesse aspecto. Quando eu falei aquela questão da comissão de ética, etc., é porque naquele momento nós estávamos indo para a raia pessoal. Né? O vereador, ele é inviolável nas suas opiniões. Inviolável. Isso aqui, o vereador não pode ser preso pelo que ele fala de opinião. Né? E nem pode ser processado por dano moral, calúnia, injúria de informação com relação à opinião. Então, como eu disse, um vereador chegar na tribuna e falar: o prefeito é incompetente, não direito dele. Ele chegar na tribuna e falar: o prefeito não sabe dele. Agora, a gente não pode chegar e falar: o prefeito é um ladrão. Porque aí você está imputando a prática de um crime previsto no artigo 155 do Código Penal, que é roubo. Aí, se você não provar que é um ladrão, você perde o mandato. Então, eu falei, né, o senhor fez 15 dias aqui hoje. Em nenhum momento o senhor feriu o decoro. Correto? Porque as críticas, o senhor não atingiu a família de ninguém, o senhor não atingiu a honra de ninguém, né? O senhor não a gente não pode atingir a honra, a família, não é, etc. Então, a crítica faz parte do jogo democrático. Estou falando naquele dia só nesse aspecto, tudo bem? Tá? E com essa providência que eu te falei, o senhor, que eu tenho certeza que, pelo que eu conheço depois do Somar, o Ministério Público não deixa tomar providência, tá bom? A palavra
palavra está franqueada a qualquer vereador que dela não ter uso da palavra. Novo vereador Castor. Permissão de falar sempre. Permitido. Cumprimentar os vereadores aqui, boa noite, novo presidente, cumprimentar o doutor Rubens. Quero cumprimentar todos aqui, em nome do Zé César, meu companheiro de laço. Final de semana nós passamos juntos. Larga a minha dele, mas nós ficamos juntos. E eu quero que hoje, primeiramente, eu pedi aqui o requerimento para nós arrumar um ar, senhor presidente, porque aqui desse canto onde nós vimos aqui é mesmo. O trem não vem de lá para cá. E mostrar para vocês, eu já falei aqui que eu cada dia na sessão eu vou mostrar uma coisa que o Cezinha fez no mandato passado. Aí eu falo, não, eu falei que eu vou mostrar e eu vou. Eu estava fazendo as contas, eu ainda vou mostrar trem dele no próximo presidente, mais 2 sessões ainda. Tanta coisa que tem. Esse negócio do ar-condicionado. Aqui, senhor presidente, você não vai ar-condicionado? Nós temos quantos ar-condicionados aqui na Câmara? 1, 2, 3, 4 ar. Aonde está? É uma sala ali? Não, perdão, são 3 ar e um que não. Esse aí já. Esse ele é sucata, aqueles antigos. Quando o senhor entrou aqui, ele era sucata? Ele é sucata. Tá. Porque aqui, nessa foto aqui, gente, ó, ele reformou 4 ar-condicionado. Então, se ele reformou, como o presidente entrou e era sucata, ele tinha que estar pronto, porque aqui ele foi reformado aqui, a nota foi tirada aqui 27 de dezembro. Então, às vezes, igual o doutor Rubens fala, que às vezes as palavras, a gente fala, o cara roubou, o cara fez isso, bem que aqui com esse treinador não podia até falar. Se o senhor falou que você tiver a prova, eu vou falar. Mas, então é isso. Hoje eu queria mostrar mais essa nota dele. Eu queria que o presidente pedisse o novo vereador para ficar com nós na sessão até o final. Eu não sei qual o motivo dele, que está saindo toda vez desse jeito, mas deve ter seus motivos. E quero aqui hoje fazer uma pergunta para o senhor, doutor. O senhor trouxe as notas, aquela que o senhor prometeu para a linha dele? Eu faço o pedido, né? O que eu falo aqui, eu chego à prefeitura, né? E assim, hoje de manhã, a Daniele não trabalhou, né? Eu até falei para o Gustavo no período da manhã, falei, olha, eu não pude ontem, mas vou hoje. Eu vim direto de Goiânia. Naquela sessão, naquele outro dia, eu passei para a Daniele, falei, preciso para a próxima sessão. Então amanhã, me falaram que essa semana eu estava indo só no período da tarde, se eu estiver enganado. Hoje eu falei com esse ainda, né? Ele falou, essa semana eu estava indo só à tarde. Mas eu obviamente, vou tentar ligar pela manhã à tarde, até de manhã, para que seja remetida ainda durante esse grupo de sessões do mês de setembro. Entendeu? Não, porque, igual eu falo, o que eu tenho que falar para o senhor, eu vou falar, eu não vou mandar um recado nada. Igualzinho eu falei para o irmão Léo aqui na última sessão, do mês anterior, que até eu falei para ele assim, ele, como o líder do prefeito, a nota dele era 0, sabe? Então, o senhor, com o trato que o senhor fez com nós, aquele dia você falou que vinha na mesma semana. Então, eu quero falar para o senhor que o trato que o senhor fez com nós, o senhor foi cumprido. Que o senhor falou que mandava lá na sessão, nós esperamos até a sexta não veio. E então nós estamos esperando, vamos esperar mais essa semana então, que eu vou na rua pedindo para nós dele. Deixa eu reafirmar com o senhor. Eu naquele outro dia, eu já fiz o pedido, fiquei aqui e fiz o pedido. Então, de qualquer forma, aí, ó, tem muita gente me ouvindo aqui, né? De qualquer forma, hoje é terça-feira, né? Porque o advogado, ele vai e pede, eu não consegue pôr 38, falar, vem atrás. Mesmo assim, eu vou evitar todos os esforços para até sexta-feira ter funcionado. Viu? E eu quero falar com o pedido do prefeito, o Leonardo. E você até falou para mim que ia abandonar o cargo, você é livre, mas você não é o líder ainda, né? E
que aconteceu um fato, que olha aqui, ali no parque de exposição ali, ó, tem uma pista de laço lá. Os meninos estavam treinando lá, laçado, e o prefeito mandou botar cadeado nos cochetes lá para parar. E desligou a energia, pôs cadeado, fechou tudo. Quando é nesse final de semana agora, olha lá o povo treinando lá. Quando nós chegamos lá, os 2 dias do prefeito treinando lá. Eu acho um absurdo o prefeito trancar lá o povo daqui, que treina, que é uma brincadeira, doutor, que cada um gosta de um esporte. Eu mesmo gosto desse, Zé César também gosta, então eu treino com o Zé César na casa dele, mas os meninos aqui não tem a pista, tem aquela lá. E eles trancaram ela agora, está lá treinando os 2 dias do prefeito. Por que só eles podem treinar? Nem daqui é Zé. E queria, irmão, o senhor ver se você vai cá para ver, os meninos treinar aí, porque não tem outro lugar, e eles gostam. Gostaria também, senhor presidente, que o secretário assinasse a presença do José César aqui, e muito obrigado. Qualquer vereador que quer que eu use a palavra. Não havendo mais nenhum vereador que não use a palavra, eu, como presidente dessa casa, eu gostaria de agradecer a presença do assessor jurídico dessa casa, Dr. Rubens. Muito obrigado pela presença, nos enriquece muito aqui a pessoa do senhor. E também agradecer a presença de todos vocês, eu, José César, né? Acho que é a primeira vez que o José César está aqui na Casa da Lei, e Demazão, na área do esporte, Fernando, todos aí presentes, né, que está aí, que vem participar junto conosco. Para nós é muito importante, né, a participação da comunidade aqui dentro. Então eu deixo aí, como presidente dessa casa, né, um agradecimento a todos, e pode dizer, ao vereador Castor, como presidente dessa casa, eu não acredito a questão a porteira fechada lá onde brinca lá com a prova de laço, mas eu posso ter certeza que eu vou lhe pedir, né, ao prefeito, para que venha, se acontecer essa fatalidade, pode ter certeza que eu vou estar cobrando nessa parte dele lá. E onde tem que ser aberto para um, é aberto para todos, que ali é tudo. Então pode ter certeza dessa parte, que a gente vai estar ao lado também da comunidade. Então posso, em nome do vereador Francisco de Assis, os pedidos da Vossa Excelência também, como presidente dessa casa também, eu vou estar cobrando também do prefeito, como uma parceria, como a gente subiu essa casa, nosso vereador vai ter um pacto de união. Nunca a gente difamar os colegas de trabalho quanto outras partes, né, de coleguismo se difamam dos seus colegas. E aqui a gente tem esse lado do companheirismo, esse lado de lealdade, né, de não difamar nenhuma classe dos vereadores dentro do nosso município. E sim, sempre estar discutindo e lutando em prol de melhoria para a nossa cidade. Então, é favorável a cada novo vereador, Itamar, Cinério, César, Douglas, Valdomiro, Francisco de Assis, Castor, o Léo, né? Essa casa de lei está sempre na discussão e sim para a melhoria da nossa cidade. Então, aqui não tem um é mais bonito, outro é mais feio, um é mais forte, outro é mais fraco. Isso aqui não tem. A união aqui, eu tenho certeza que é dos 9 vereadores, onde tem a definição de todos, né, em luta do prol de melhoria para a nossa comunidade. Então, eu queria deixar isso aí para a comunidade e venha participar conosco aí no site aí, né, da Câmara Municipal, onde tem aí vários acessos lá, e venha fazer seu requerimento, né, tem a pasta de cada vereador, venha fazer e participar do site. E de antemão, tem um pedido ao nosso colega Ildemar, mas é conhecido como Demazão, convocando aí a todos os novos vereadores,
depois desse ofício, eu vou convidar também a questão do Distrito 7 de Setembro e outra programação que vai ter à noite também. Vou fazer esse convite a todos vocês. Ofício 005/2013, Cesarina, 3 de setembro de 2013. Senhores vereadores, tenho a presença da finalidade de convidar Vossa Excelência para o evento esportivo do Campeonato Municipal, que terá início no dia 28 de setembro de 2013, a partir das 14h30 no Estádio Municipal Marcelo Pacheco Dias, onde estaremos iniciando o referido campeonato. E gostaria de contar com a presença de todos os componentes da Câmara Municipal de Cesarina, sendo só para um momento, reitero meus protestos de maior elevado estima e apreço. Atenciosamente, Ildemar Ferreira e Isaac Henrique Almeida, organizador do campeonato. Ao senhor Gustavo Henrique Araújo Souza, presidente da Câmara Municipal de Cesarina. Então está aí o convite a todos os vereadores, né, que o dia 28 de setembro vai estar no sábado da Amazônia, às 14h30 ali no estádio Marcelo. Então está aí esse convite, muito obrigado pela sua presença e gostaria de todos os novos vereadores do Distrito 7 de Setembro, onde a educação, né, do nosso município, a Secretaria de Educação, através da Prefeitura Municipal, convida e convoca a todos os vereadores a partir das 7 horas da manhã, vai dar no sábado, ali vai existir a bandeira do município, do Goiás e do Brasil, ali na Feira Coberta. Então eu convoco a todos os vereadores, né, que vêm com traje, né, de terno, ali presente ali na parte da manhã, no sábado. E à noite, né, vai ter o desfile na parte da manhã, né, com as escolas, né, participando e tudo. E à noite vai ter a cruzada evangelística aqui em frente ao Geral, ali no supermercado do Geral, que seria da igreja do Reis. Então está convocado a todos os vereadores também que vêm participar ali à noite também. Mas só mais recado, tem mais algum vereador, tem agenda essa semana. Então, eu deixo o convite aí a todos os vereadores que venham participar, né, dessa semana aí, o dia 28 de setembro, o esporte ali com o Demazão Izar, e o 7 de setembro, todos os vereadores são convocados, né, de 7 horas da manhã, né, de terno e gravata ali, e à noite a cruzada evangelística ali. Então, deixo esse convite a todos vocês. Mais nada a ver nessa sessão, eu declaro ela em nome de Deus.